Ok, vamos mergulhar de cabeça em um dos conceitos mais influentes e, por que não dizer, controversos de Carl Jung. Hoje a gente vai desvendar e reimaginar essa ideia. E tudo começa com um sonho. Mas não um sonho qualquer, sabe? Foi um sonho tão forte que deu origem a um livro inteiro, todo dedicado a reexaminar a ideia de ânimos de Jung. Vamos entender o que isso tudo significa. Esse sonho, então, foi o ponto de partida para revisitar uma teoria que é, assim, fundamental. Só que antes da gente ver a versão nova, a gente precisa entender a original. Então, afinal, o que o Jung queria dizer com esse tal de homem interior de uma mulher? A ideia de Jung era que lá no nosso inconsciente, todos nós carregamos uma espécie de identidade de gênero que nos complementa. Para as mulheres, ele chamou essa contraparte masculina de ânimos. Agora, o que é realmente interessante aqui é como um conceito que já foi super revolucionário, com o tempo, acabou se tornando problemático. Mas onde exatamente essa ideia começou a falhar? Vamos mergulhar um pouco mais fundo nas críticas. Jung associava o masculino ao logos, ou seja, ao pensamento, à razão, e o feminino ao eros, ao sentimento, à conexão. Basicamente, ele estava se apoiando nos estereótipos culturais da sua época lá na Europa. E aí que o ponto crucial aparece. As descrições dele muitas vezes caracterizavam o pensamento das mulheres de uma forma bem negativa, sabe? Quase desdenhosa. Com o tempo, claro, essa visão não passou batida. Pensadoras feministas e pós-junguianas começaram a apontar falhas bem sérias nesse conceito, mostrando como ele estava preso a uma visão de mundo que já estava ultrapassada. E um ponto de virada nessa história veio da própria vida de Jung. Mais especificamente, de uma viagem que ele fez para uma cultura muito, mas muito distante da sua. E aqui tem uma lição muito poderosa. Nada desafia mais as nossas verdades universais do que o contato com uma cultura completamente diferente. A viagem do Jung para a Índia lá em 1938 foi exatamente esse choque de realidade. Lá na Índia, Jung percebeu que a mente humana não funciona num vácuo, né? A cultura molda profundamente nosso inconsciente e o que era verdade na Europa não se aplicava necessariamente em todos os lugares. A gente pode ver essa diferença cultural nos arquétipos. Por exemplo, caminhar com um propósito significa uma coisa para a mitológica Gradiva e algo, nossa, vastamente diferente para a marcha política do Gandhi. A mesma coisa acontece com artefatos antigos. Eles mostram que esses papéis de gênero super rígidos não são atemporais, mas muitas vezes são impostos por interpretações culturais que vieram bem depois. E tudo isso nos traz para a revisão moderna, que usa justamente a cultura como uma nova lente para entender o ânimos. E essa mudança de perspectiva já começa na capa do livro que inspirou essa nossa análise. A imagem de um deus asteca andrógeno, o Xiptotec, já nos diz tudo. A nova abordagem abraça a fluidez e não as caixinhas rígidas de gênero. E como é que essa revisão é feita? Abandonando a visão puramente psicológica. A nova abordagem é transdisciplinar. Isso significa que ela mistura psicologia com história, com mito, com cinema e com experiências reais para a gente ter uma imagem muito mais completa. Essa tabela mostra muito bem a mudança, né? De uma ideia estática, que se pretendia universal, para uma que é dinâmica e que se baseia na cultura. Então, o que é o ânimos reimaginado? Não é mais um problema ou uma falha na psique feminina. Pelo contrário, é uma força poderosa para a criatividade, para a mudança e para a construção de uma identidade autêntica. Como diz o professor Andrew Samuels, depois desse trabalho é impossível olhar para o ânimos do mesmo jeito. A ideia foi transformada para o nosso tempo. E tudo isso, no final das contas, nos leva a uma grande questão, que vai muito além do ânimos. Será que as verdades da psicologia são mesmo universais? Ou será que elas são, na verdade, um reflexo da cultura em que a gente vive? Fica aí uma pergunta para a gente continuar pensando.